bom dia a todos. Eu vou pedir licença para começar os trabalhos dessa manhã com uma oração que meu pai fazia todas as manhãs. Hoje, se ele tivesse encarnado, ele estaria fazendo 87 anos. E é uma oração muito bonita. É a oração do amanhecer. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênção se encha a minha vida, que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. E vamos fazer uma vibração especial para o nosso amigo Fábio, que vai fazer o evangelho desta manhã, que ele seja intuído para nos trazer mais conhecimento, para nos trazer mais compreensão. Graças a Deus. Bom dia, gente. Bom dia. Dando nossa sequência ao estudo deste livro, Conheça o Espiritismo, que é um livro que traz as noções básicas da doutrina espírita para a gente estudar. Vamos falar hoje sobre reencarnação. São 3 pilares da doutrina, né? Deus, o Espírito, em sua imortalidade, e a reencarnação. O Espírito é criado imortal com um propósito. O propósito de ser perfeito. Atingir a perfeição moral e intelectual. E esse propósito só é atingido através da reencarnação. A reencarnação é a ferramenta, né, o mecanismo colocado à nossa disposição para a gente realizar a nossa finalidade, né, o nosso propósito como seres criados por Deus. Então, simplificando bem o conceito, o que é reencarnação? É a ocasião em que o espírito volta a tomar um corpo físico para experimentar uma vivência em um planeta. Então é uma coisa bem simples para a gente entender bem isso. Reencarnar é voltar a ter um corpo, voltar a entrar na carne, né? Encarnar, estar na carne. Reencarnar é voltar a estar na carne. E por que isso acontece? A palavra que a gente usa é reencarnação. Porque as nossas existências são inúmeras. O espírito precisa de inúmeras reencarnações para poder realizar o seu objetivo. Se depurar em uma só existência ou em um número limitado de existências não é algo que seja possível. Então são várias. E nós reencarnamos diversas vezes, até conseguirmos depurar todos as nossas imperfeições morais e o nosso desconhecimento intelectual. A reencarnação é o processo base para a vivência de todo espírito. Então, entendê-la passa a ser um bem precioso, né, para distinguir aqueles que aproveitam bem daqueles que não aproveitam a sua reencarnação. Como devemos usar a nossa reencarnação? Como que ela se torna proveitosa, né, dentro desse propósito maior, desse plano divino que é
o nosso projeto de perfectibilidade. Entender o mecanismo nos leva a responder essa questão da melhor forma, porque estarmos vivendo não significa exatamente estarmos aproveitando a nossa reencarnação, muito pelo contrário, né? A maioria das nossas encarnações são desperdiçadas. A maioria das nossas encarnações são vividas ao léu ou com muito pouco proveito, dentro daquilo que poderia ser obtido. Então, entender esse processo faz muita diferença. Faz muita diferença. Primeiro aspecto que a gente precisa entender: qual que é a base moral da reencarnação? Né? Qual a razão da encarnação? Ela reside em que aspecto das leis naturais? Kardec fez essa pergunta e a gente vai achar questão 171 do Livro dos Espíritos. Sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? E os Espíritos responderam para Kardec: sobre a justiça de Deus. A ideia da reencarnação, ela se encaixa na lei de justiça, amor e caridade. É a manifestação viva da justiça divina, da providência divina no seu aspecto da justiça. E não tem outra forma de você entender esse processo. É a partir dessa perspectiva que a gente entende as diferenças que existem entre as várias existências na Terra. As diferenças que existem entre as várias condições de existência dos espíritos na Terra, a partir da justiça divina. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos, né, sobre o que está baseado o dogma da reencarnação, sobre a justiça de Deus e a revelação, pois repetimos sem cessar: um bom pai sempre deixa aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles que não dependeu deles mesmos para se melhorar? É que todos os homens não são filhos de Deus? Não é senão entre os homens egoístas que se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. A ideia da reencarnação é uma coisa tão inata, né? É uma coisa tão enraizada dentro do nosso ser, né? De forma até lógica, né? A gente vai comentar sobre isso, que mesmo aqueles que professam religiões ou filosofias religiosas que não têm a ideia da reencarnação dentro da sua estrutura, eles têm essa visão inata. Entende? O Brasil é um país essencialmente católico, né? Ainda hoje, apesar das várias tendências evangélicas que estão crescendo, ainda são em torno de 63% dos brasileiros são católicos declarados oficialmente. E é justamente essa percentagem, o total de pessoas que creem na reencarnação, ou que creem em vivências sucessivas. Então, sendo o catolicismo uma religião que realmente não admite o dogma da reencarnação, né, tem alguma coisa que não bate. Mas é porque essas ideias são inatas do espírito. E elas demonstram também na prática que a reencarnação é realmente um fato. A gente traz esse conhecimento de outras vivências. A gente traz esse conhecimento da nossa própria essência espiritual. Como espíritos que somos, a gente já reencarnou inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E a gente traz isso dentro do nosso ser. Ainda que a gente esqueça, né? A reencarnação nos traz o esquecimento das nossas vivências anteriores. Mas a lembrança permanece. Essa a gente não perde. Entende? As reminiscências a gente não perde. E é por isso também, né, dentre outras questões, né, que crer em Deus é algo tão natural. Embora as pessoas se esforcem, né, a gente tem alguns que se esforçam por ser ateus, né, e precisa ser feito um esforço muito grande para a pessoa se declarar ateia. Mas a noção de Deus está tão presente porque o Espírito conhece de inúmeras outras existências. Então a gente traz isso no nosso conteúdo.
E isso é uma prova da reencarnação. Trazemos essas vivências registradas no nosso íntimo. A gente traz isso de outras vidas. Então a gente tem a prova de que é um fato mesmo a reencarnação, quando a gente passa a olhar dentro da nossa consciência mesmo. E isso é um dos pilares da doutrina espírita, falar em reencarnação. Entende? Não existe espiritismo sem reencarnação. Como Kardec coloca, é um dogma, né? Aí a gente tem, né, o pessoal fala assim, espiritismo não tem dogmas, né? Tem, não tem o dogma teológico, que é diferente, né? Na teologia o dogma é aquela coisa inquestionável, isso não tem, o espiritismo não tem, mas dogma, no sentido científico do termo, né, que são princípios, né, são axiomas que sustentam uma ciência, tem, e a reencarnação é um deles. Não dá para a gente falar assim, eu sou espírita, eu gosto do espiritismo, eu sou simpático ao espiritismo, sem não ter essa compreensão exata de que a reencarnação é um fato. Mais do que isso, ela é uma necessidade e tem um objetivo específico e preciso. Porque também, sem ter esse entendimento, a encarnação, a gente vai continuar vivendo, sem aproveitar, é como se não estivesse reencarnando, né? Continua sempre a mesma coisa, não muda, né? De patamar, né? Então, como é que se dá a reencarnação? Quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, ele ainda estava iniciando suas pesquisas a respeito de tudo, né, basicamente. A gente imaginar a abrangência da doutrina espírita, né, na parte filosófica, na parte científica, né, o desenvolvimento, o estudo do intercâmbio espiritual, da mediunidade, e todas as implicações morais, né, e filosóficas que esses princípios vão conduzir, então era muita coisa. Kardec não explica em seu Livro dos Espíritos exatamente como funciona o processo, como que se reencarna, como que é o projeto de reencarnação, como que isso é cuidado. Existem equipes que trabalham nisso, existem espíritos que projetam, que planejam, que acompanham esse processo. Kardec nem teve tempo para desenvolver isso, mas ele traz algumas bases das quais a gente pode inferir muita coisa. Então, a primeira questão que ele pergunta, né, a reencarnação funciona como expiação ou como missão? Expiação ou missão? Para entender o aspecto missionário da reencarnação é mais fácil, entende? É para a realização de um projeto específico assumido pelo Espírito. Entende? Então, uma determinada missão, ou seja, o Espírito se propõe a realizar um determinado trabalho específico na sua existência. Então, ele vai realizar um propósito bem definido e bem delimitado. A sua existência tem essa finalidade. Então ele vem com essa missão, ele vem preparado para isso, e realmente para realizar esse objetivo ele se prepara especificamente para isso. Então aqui a gente tem um dos aspectos da encarnação. O outro ele coloca como expiação. E o que é expiação? A gente fala muito nisso, né? Mundo de provas e expiações. Agora, a gente entende o que é expiação? Alguém aqui arriscaria dar um conceito de expiação que a gente possa trabalhar para entender direito o processo da reencarnação? É uma coisa que a gente está sempre falando, e isso é uma das questões que a gente precisa prestar atenção, né? A gente usa termos sem entender, às vezes. Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente repete, assimila e repete, mas não entende o significado, e daí resulta o quê? Uma compreensão equivocada. A compreensão equivocada a ponto de a gente imaginar que a expiação é purgar culpas. Nós vamos pagar nossos pecados, expiar é pagar os pecados. Essa também é uma visão que provém da Igreja Católica. Pagar os pecados, não é isso. Talvez o melhor conceito de expiação que eu tenha visto foi um que o Divaldo deu
Divaldo Franco deu num bate-papo com um pinga-fogo, tipo assim, com o Haroldo Dutra. Ele perguntou sobre isso. E Divaldo explicou a visão dele, mas com base no Livro dos Espíritos. Entende? O que é espiar? Espiar é estar no lugar daquele que a gente prejudicou pela nossa ignorância, ou de forma consciente pelos nossos atos. Para a gente entender o que a gente fez. Então, é um processo educativo. No nosso egoísmo, na nossa vaidade, na nossa ignorância, a gente realiza as coisas. Também ainda é uma coisa muito comum dentro do nosso patamar evolutivo, né? Pensando na nossa satisfação pessoal, pensando no nosso proveito individual. E nesse processo, muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente não se dá conta de que a satisfação desse proveito individual prejudica o outro. A gente não está nem aí para isso. Até o momento em que aquele outro prejudicado vai sentir os efeitos desse prejuízo. E espiar, então, é você trocar de lugar. É muito lógica essa explicação. Estar no lugar do outro, para entender, para aprender, para perceber de vez que aquele tipo de conduta prejudica. Então, espiar é um processo educativo, não tem nada de purgar culpa, não tem nada de resgatar pecado, né? Não tem nada disso. É um processo educativo. Como é realmente a finalidade? A gente vê aqui em Kardec, é um processo de aprendizado, de evolução, de concretização da evolução. Então, só pode ter natureza educativa. E essa é a maioria das encarnações que estão enquadradas nesse plano, da expiação, ou seja, de aprender pela vivência a adequar as nossas condutas, de modo a respeitar os direitos do próximo, de modo a respeitar as características daqueles que convivem conosco. E nesse respeito, nessa interação, a gente vai forjando a nossa conduta em maneira mais adequada aos princípios morais. É um processo educativo. Então, falar em expiação, que é o caso da grande maioria das encarnações nesse globo, é justamente falar em processo de aprendizado. E se estamos falando em processo de aprendizado, então é porque devemos extrair da nossa encarnação um entendimento concreto, um aprendizado concreto. A gente deve voltar para o plano espiritual com uma bagagem adquirida realmente nessa existência. É isso que vai definir se a encarnação foi válida ou se foi desperdiçada. Então, quando não é missão, é expiação. Qual o sentido da expiação? Aprender. Aprender como adequar o nosso comportamento, como desenvolver uma vivência mais afinada, mais conformada com os princípios morais das leis naturais. Onde que a gente pode encarnar? N opções. Não tem aqui uma resposta objetiva específica. Por quê? Porque na casa do meu pai existem muitas morais. E todas elas foram construídas, criadas, para que os espíritos possam realizar o seu processo evolutivo. Então a gente hoje está encarnado na Terra. Amanhã a gente pode encarnar em Marte. Na próxima encarnação a gente pode encarnar, sei lá, em Alfa Centauro, enfim, do universo. Temos vários universos para escolher. Então, qual o âmbito da encarnação? Os planetas, os mundos criados por Deus. Alguns, em especial, não, todos. Todos. Isso vai obedecer a algumas gradações, claro. Mas todos os mundos, todos os orbes são lugares em que o espírito pode viver, pode realizar sua encarnação. Agora, a gente vai estudar isso de uma forma mais desenvolvida e perceber, né, que esses mundos eles têm uma certa gradação, para que cada espírito possa realizar as suas experiências encarnatórias
dentro de um nível adequado ao seu grau de evolução. Então, é claro, a Terra é um planeta adequado para espíritos que ainda estejam em necessidades de provas e expiações. Espíritos que já estão mais evoluídos, eles têm outras necessidades. Então, eles vão encarnar em outros grupos, compatíveis com o seu estado. E isso se dá por quê? A base, justiça divina. Não seria justo que espíritos mais evoluídos tivessem que realizar o seu processo evolutivo a partir do plano que eles estão, misturado com outros que ainda têm necessidades que eles já atingiram. Da mesma forma, para a gente, também não seria justo conviver com espíritos mais avançados, sem ter uma base firme que a gente ainda não tem, né? De poder perceber e entender a razão dessa diferença. E aí, isso daí poderia nos afetar negativamente. Então, cada qual no seu canto, cada qual no seu mundo específico. Não falta planeta nesses universos. Então, o espírito realiza, existem níveis, né? Kardec fez uma escala, ele simplificou, claro, só para a gente ter uma noção dessa diferença, né? Que vai dos mundos primitivos até os mundos perfeitos, onde o espírito, puxa, esqueci de botar, onde acho, enfim, desculpe, onde o espírito inicia suas encarnações simples e ignorantes, nos mundos primitivos, onde ele vai começar a realizar a entender-se como espírito, até os mundos perfeitos, onde vivem aqueles espíritos que já atingiram a perfeição. Então existe uma série de uma divisão, né, na doutrina, que nos indica que o espírito tem essa gradação, para poder realizar sua evolução de uma forma mais tranquila, mais objetiva, né, sem ter um desperdício ou sem perder o seu foco, né. A reencarnação traz outro aspecto interessante, o esquecimento do passado. Então, a gente pode dizer sem nenhuma dúvida que somos espíritos multimilenares. A gente não tem noção de quantos milhares de anos a gente já existe e já vem reencarnando. Tá? Se considerarmos que nós somos espíritos que iniciaram seu processo evolutivo na Terra, quando a Terra era um planeta um mundo primitivo ainda, e fomos criados para começar aqui a nossa jornada, a gente tem registros de que o Homo sapiens, hoje a nossa espécie é o Homo sapiens sapiens, né, que é a versão mais evoluída do Homo sapiens, mas os primeiros Homo sapiens, né, vamos dizer assim, espécie, o humano já em sua última evolução, há registros de que as primeiras vivências de Homo sapiens se deram há cerca de 1 milhão de anos na Terra. Então, se nós consideramos que a gente nasceu, foi criado espírito para começar a nossa evolução aqui no planeta, então a gente está encarnando há 1 milhão de anos, mais ou menos. Então, dá para fazer uma conta básica. Se a gente pegar, hoje a gente vive 80 anos a nossa expectativa de vida, mas até o século XIX era em torno de 40, 50, e do século XVII para baixo era 30. Então chuta uma média de 40 anos por encarnação. 1 milhão de anos deu para bastante viver, tem uma vivência bastante grande. Então a gente tem inúmeras existências, inúmeras, né? E nessas, sem contar se a gente veio de outros mundos, né? Isso também é outra questão depois a gente vai ter que discutir também. Então, tudo bem, 1 milhão de anos a gente tem N reencarnações. A partir daí, por que a gente não lembra? Por que a gente não se lembra das outras encarnações? Ou pelo menos as mais recentes, né? A última, por que eu não me lembro? Não ajudaria lembrar-se da encarnação?
Não ajudaria no nosso processo, pelo menos lembrar da última, ou das últimas, né? Para ajudar a nos orientar? Kardec investigou isso. Kardec investigou, os Espíritos trouxeram para nós exatamente a chave do esquecimento. Qual seria o mérito que nós teríamos no nosso progresso se nós vivêssemos baseados nas lembranças anteriores? A reencarnação, o esquecimento das vidas passadas na reencarnação, se dá justamente para que a gente possa realizar nossa evolução, nosso desenvolvimento moral e intelectual, né? Pelas nossas próprias conquistas, pelo nosso esforço individual, livre de condicionamentos, livre de balizas, exatamente do jeito que a gente pode e deveria realizar. Porque a conquista moral, e isso é algo que devia estar também muito forte na nossa compreensão, a conquista moral, o nosso desenvolvimento moral, ele só vai se concretizar à medida que a gente entender, né, que fazer a coisa certa não deve ser movido por recompensas ou por medo de castigos, deve ser feita pela compreensão de que é o certo a ser feito, ou seja, a compreensão de que fazer o bem é um dever, simplesmente um dever. A gente paga imposto porque sabe que é um dever, a gente não paga imposto esperando ganhar uma medalhinha do governo, até porque não vai ter, né? Aliás, quando a gente paga nossos impostos em dia, a gente é premiado com novos impostos. Então, não é essa ideia de recompensa. Entende? A ideia é do dever. A gente deve isso, porque é algo que precisa ser feito. Isso no plano material, das coisas do dia a dia, né? Agora, no plano moral, a ideia do dever é mais intensa. E é ela que vai nortear o nosso progresso moral. Fazer porque é certo. Aí agora a gente volta. A gente sabe, e aí, dentro dessa finalidade da encarnação, na questão expiatória, ou seja, o aprendizado que nos coloca em situações que muitas vezes nós criamos no sentido contrário, né, para a gente entender como funciona. Imagine se a gente se descobre um dia irmão de alguém que nos delatou em uma existência anterior e que nos levou à morte por isso, né? Aquele delator lá na Inconfidência Mineira, por exemplo, que nos entregou e fez com que eu fosse enforcado lá em praça pública e depois esquartejado. Aí é meu irmão, está aqui, ele está na cama dormindo comigo no meu quarto. Qual que seria a reação do espírito, né, sabendo disso? Meus pais. Aí você descobre que 3, 4 existências seguidas te abortaram quando você estava prestes a reencarnar. Não queriam e abortaram você. Entende? Como é que a gente reagiria com isso? Entende? Com que serenidade e equilíbrio a gente reagiria? Se a gente estivesse num patamar mais desenvolvido, a gente poderia até entender melhor, mas hoje, né, no momento que a gente ainda leva uma fechada na esquina e sai perseguindo o cara para dar uma fechada de troco, imagina se a gente se deparasse com esse tipo de conhecimento. Não ia ajudar. Ou poderia ter um outro efeito, que também é um efeito que vem de uma compreensão errada. Então nasci com o meu assassino, né? com o meu X9, está certo, mas eu vou aguentar porque eu vou sofrer nessa vida, mas eu sei que depois que eu pagar isso, eu vou para uma situação melhor, né? E aí você vive com aquilo na garganta, pensando na recompensa, e que não vai vir, porque não é assim que funciona, né? A gente não vive à base de recompensa. Essa é uma situação exagerada, mas quanta gente não aguenta um marido que bebe, que trata mal, que pensando nisso, né? Inconscientemente, não, eu não vou largar dele porque é meu karma, mas na outra aí eu me livro, porque aí eu supero e vou para uma existência melhor. Não é assim que funciona, entende?
E isso já é uma compreensão equivocada. Agora imagina se a gente lembrasse do que aconteceu em outras existências, que são coisas muito mais graves do que essas coisas do dia a dia. Então a gente não tem condição para isso. Mas a gente vem com sensações inatas, né? Isso é uma coisa que Emmanuel falava, né? Começaram aquelas terapias de vida passada, né? A pessoa fazer regressão para descobrir, será que eu fui um barão? Será que eu fui uma princesa? Eu falo, isso daí, você quer saber quem você era? Olhe-se nas coisas que você faz no dia a dia que você vai descobrir. Você não vai saber o nome você não vai saber, mas você vai descobrir exatamente quem você foi. E realmente, o nosso comportamento é condicionado por essas sensações inatas que a gente acumulou ao longo de N existências. A gente sabe quem a gente é, a gente sabe quem a gente foi. É só analisar o que a gente faz, como a gente reage. Não preciso saber qual era o nome dessa pessoa, ou o meio em que ela se relacionou, ou quem eventualmente a prejudicou, ou quantos prejudiquei, que é o pior, né? Não preciso saber disso, basta saber como eu ajo, porque é a partir daqui que eu vou transformar. Então, não tem a menor necessidade saber quem foi, ou saber quem foram aqueles que vivem conosco. Isso só vai prejudicar, só prejudica. Qualquer coisa nesse sentido realmente, a própria terapia de vidas passadas, né? Uma coisa que é bem duvidosa o ganho moral, porque ideias inatas, também isso que a gente falou agora, a gente traz as nossas reminiscências do espírito. Então a gente pode esquecer as nossas existências, mas aqueles conteúdos que a gente já adquiriu até a última existência, a gente tá conosco, é nossa bagagem. Daí a gente vê o que, por exemplo, nosso filho de 4 anos, ele pega um piano e começa, né? Ou pega um violão e começa a tocar com aquela desenvoltura. Você fala, eu que estudei 20 anos de violão não consigo tocar um bife, mas ele faz. Por que isso? Porque já é algo que ele já trouxe de outras existências e está dentro da sua bagagem. Aquele conhecimento está lá já, ele já adquiriu. O conhecimento a gente não perde, entende? Aquela pessoa que tem uma facilidade para lidar com matemática, ciências exatas, né? Enfim, ela já traz, isso daí já não é algo que se iniciou nessa existência, já foi realizado em outras. E conhecimento, essa bagagem a gente não perde, né? O que a gente pode falar que é nosso mesmo é justamente isso que a gente vai adquirindo para o espírito, está lá. Então é fácil. Essas ideias também são outra prova de que a reencarnação é um fato. A gente traz. Se fôssemos folhas em branco, né, o que justificaria essa diferença? O sujeito lá que está 20 anos tentando tocar o bife lá e a criança de 4 anos tirando Mozart de ouvido, né? Não tem. Então a reencarnação, gente, é uma ferramenta, vamos dizer assim, quando a gente estuda doutrina, é uma das bases do tripé. Não vai adiantar estudar, não vai adiantar ler a obra de Kardec, não vai adiantar frequentar palestra, se não entender, entende? Aquela pessoa que chega em casa, compra um jogo de ferramentas e fala, tenho tudo, chave inglesa, chave de boca, chave Phillips, tá, tem tudo que eu preciso aqui, mas se você não sabe usar isso no motor do seu carro, para que tem? Não serve para nada. Para que serve a reencarnação? Para crescer, para o espírito evoluir. Como é que evolui? Entendendo a diferença entre o comportamento certo e errado e fazendo o comportamento certo, realizando o comportamento certo. Qual que é a base dessa diferença? São as leis naturais, que Kardec perguntou e os espíritos responderam, estão na nossa consciência, quer dizer, a gente sabe o que é certo e o que é errado. E por que a gente vai ter que escolher o que é certo e evitar o que é errado? Porque é o nosso dever, a gente foi criado para isso. A gente foi criado para isso. Não existe outra explicação. Não tem céu, não tem inferno, não tem purgatório,
não tem mármore do inferno, né? Tem as várias versões, né? Se a gente falar se não tem umbral, vai ficar meio complicado, porque aí precisar desenvolver, não vai dar tempo. Mas eu vou deixar no mármore do inferno, não existe, entende? Porque tudo concorre para o progresso. Agora, a nossa parte também precisa ser feita, e para fazer a nossa parte é preciso entender para que serve, como usar a reencarnação. A gente fala, espírita, poxa, o espírita sabe da reencarnação, o espírita entende, tá, né? Mas aí a gente fica perguntando, será que entende mesmo? Será que a gente sabe mesmo, né? A gente vive como se fosse reencarnar? Não, são coisas que vale a pena a gente pensar, né? A gente vive como se fosse reencarnar daqui a 100 anos, talvez menos até, não sei, né? Aquela coisa, né? Eu acredito, mas essa crença está baseada na fé. Então, a gente precisa ter que seja baseada na fé, porque aí sim a gente vai usar isso a nosso favor, e usar isso a nosso favor faz toda a diferença no aproveitamento, que é disso que se trata, no fim, né? Aproveitar a nossa vida. André Luiz falava que quem aproveita a sua existência volta para o plano espiritual, a desencarnação, como completista, porque ele completou aquilo que ele se propôs a fazer. Não é que ele se tornou um herói, um santo, sabe? Nossa, ele fez coisas sobre-humanas na sua existência. Não é isso. Ele fez o que se propôs a fazer. Parece banal fazer o que eu... Mas se nesse ponto a gente ainda não consegue atingir, a ponto de aqueles poucos que conseguem receber essa distinção, né? Eles tiveram uma existência completa, eles são completistas, porque eles conseguiram fazer aquilo que planejaram. Poxa, isso dá noção do desperdício que tem sido nesse processo. Bem, você fala, a gente está caminhando a passos. Apesar disso, nós chegamos até onde chegamos. Legal. Mas pode render mais. Essa é a ideia. Pode render mais. Então, se pode render mais, não custa a gente buscar esse rendimento a mais, né? A gente não pode se contentar com menos. Isso é coisa de Palmeiras, né? Meu time está se contentando com menos, está perdendo. Vai jogar uma bolinha. Não funciona. Uma hora tropeça. Então é isso que a doutrina nos inspira, buscar o mais, entender a reencarnação nesse sentido. Eu posso mais, porque eu tenho esses elementos e a reencarnação me permite acelerar, aumentar o meu ganho, desenvolver muito mais, realizar, atingir o que eu preciso atingir mais cedo, sabe? Então, para que a gente possa então conseguir isso, estudem o nosso livrinho aqui, né, que tem muitas citações, tem muitas remissões de outras obras que estudam muito mais, todas baseadas a partir do Livro dos Espíritos, que tem os princípios, né, da reencarnação, do processo. Então, agradeço a paciência de todos vocês, né, obrigado pela atenção, vocês tenham um ótimo fim de semana, vocês tenham uma ótima semana e um estudo contínuo muito proveitoso a respeito dessas nossas reflexões. Então a gente vai agora ir levando o nosso pensamento para agradecer a toda a espiritualidade amiga que nos ofereceu essa oportunidade de estudo e meditação sobre o Evangelho do Cristo num ambiente tão abençoado, numa manhã tão bonita. E com pensamento nesses amigos espirituais, a gente agradece profundamente todos aqueles que participam desse nosso processo de aprendizado e renovação individual. Aos nossos mentores, aos mentores da casa, o nosso muito obrigado. E elevando mais o pensamento, a gente vai buscar aquele que é o nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus Cristo. E com pensamento em Ti, Mestre, a gente agradece profundamente por mais essa oportunidade de reunião e de elucidação sobre o Seu bendito Evangelho.
Muito obrigado, Mestre, por permanecer no nosso horizonte, nos inspirando e nos orientando o caminho a ser seguido, nos intuindo a força, a serenidade e a confiança necessárias para prosseguir nesse projeto. E rogamos a Ti que Suas bênçãos nos envolvam a todos aqui presentes, que cada coração aqui reunido possa se fortalecer na sua esperança e no seu amor. Que essas palavras que a gente estudou hoje possam encontrar guarida dos nossos corações e se concretizar nos nossos atos, pensamentos e palavras. Que cada um de nós possa ser uma carta viva do seu Evangelho, exemplificando com o nosso próximo todo esse conteúdo que aprendemos. E assim a gente possa dar o nosso pequeno contributo para transformar essa família humana em uma família cada vez mais unida, integrada nas leis de amor, de fraternidade e de paz do nosso Pai Maior. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus.